Fernando Worker e esse é o Pensa. Bom, antes de começar esse Pensa, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu fui criado na roça, no sistema patriarcal, né? Os homens da minha família são homens assim muito fortes, né? Nós fomos criados assim, sentando na mesa depois dos mais velhos, sabendo do olhar e aquele olhar era o direcionamento do nosso comportamento, tudo isso, né? Ok. Para piorar um pouco essa situação, existia ainda a questão religiosa, né? A minha família é toda evangélica. Naquela época era bem pior do que agora, porque a religião ela tinha um peso muito severo em cima das crianças e das formas que nós éramos educados e as conduções das decisões dentro da família. Porém, o que eu observava é que esse patriarcado ele existia, mas ele não tinha a relevância que está se dando agora. Sabe por quê? Porque as mulheres da minha família elas eram muito mais fortes que os homens, sempre foram, né? Então o princípio disso é o seguinte: a minha avó ela fazia todas as atividades que meu avô fazia, ou seja, se numa questão de fragilidade do meu avô ou do desaparecimento dele, da morte dele, a minha avó conseguia manter a casa normalmente. Porque ela exercia todas as funções que ele exercia. Era de igual para igual. Porém, o que ela alimentava nessa história? Ela alimentava a coisa do rei, do patriarcado nele. Que ele era o homem, né? Porém, quem mandava na casa era ela. Porque ela tinha algo que hoje em dia se perdeu. Ela era sábia. Então ela sabia todas as fragilidades dele, né? Todos os momentos em que ela poderia propor um discurso ou uma ideia sem causar conflito, né? Então ela colocava a comida dele na mesa, ele sentava, ela colocava um copinho de café e no momento que ele estava ali se alimentando, ela explicava para ele cada situação e ele compreendia tudo e mudava as decisões que ele de repente já havia tomado. Era o sagrado feminino manifestado ali na mesa e eu mal sabia que tinha esse nome, né? Muitas vezes a situação dos homens ali se alvoroçavam porque os homens eram fortes e queriam brigar e aquela coisa da guerra e não sei o que, e as mulheres simplesmente ficavam em silêncio. E no momento correto, elas em duas, três palavras acabavam com aquela guerra, porque colocavam pontos de vista tão certeiros e tão corretos que não tinha como a discussão continuar. Hoje, eu vejo um discurso feminista e eu vejo a falta de sabiedade atrás disso daí. Eu faço perguntas simples, né? Isso não significa que eu sou machista, né? Mas quando se pede independência, a independência tem que ser total, né? Você tem que saber plantar, você tem que saber colher, você tem que saber se sustentar emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos. Porque do mais, se tiver alguma questão frágil dentro de você, você vai precisar de ajuda de alguém. Que seja de um homem, que seja de uma mulher, mas vai precisar da ajuda de alguém. Ok? Então, eu postei isso no Facebook e algumas pessoas me levaram como machista. Eu não sou machista. Mas eu compreendi o sagrado feminino porque eu fui criado por mulheres muito sábias, que conduziam os seus homens de uma forma tão mágica, tão elegante, que é impossível não se aprender com aquilo. Como eu também assisti uma situação que um ente da minha família traiu e a pessoa decidiu viver a vida dela toda sozinha. Toda. Toda. Faleceu há 4 meses. Ela não precisava de homem mais, mas ela se sustentava de todas as formas que vocês imaginarem. Saca? Então não adianta me agredir como homem, porque como homem eu faço o máximo que eu posso. Eu sei cuidar de uma casa muito melhor que muitas mulheres por aí. Eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei plantar, eu sei colher, eu sei me sustentar, eu sei me manter. Porém, eu preciso da alma feminina do meu lado.
porque é o que completa o meu eu. Eu preciso da opinião da mulher. Eu preciso da visão diferenciada e sagrada que ela carrega. Porque ela é uma mulher. Você entende? Então eu não sou machista, nem sou feminista. Eu sou um homem que compreende e luta todos os dias para compreender mais ainda a alma feminina. Então antes de você fazer qualquer discurso, primeiro você tome cuidado com os apoios desses homens que estão aos seus lados. Muitas vezes vocês estão sendo apoiadas por homens que fazem discurso e o que eles querem é comer uma mulher. São os tais coiotes, né? Você entende? Como também tem mulheres que gostam de propagar a guerra, como aconteceu já na minha casa. Simplesmente o meu casamento acabou. Você entende? Por inveja à relação que eu tinha, por inveja à minha casa, por inveja ao trabalho que eu desenvolvia, simplesmente implantaram um conceito e esse conceito se propagou. Eu não tinha consciência, não sabia o que fazer, simplesmente o casamento acabou. Então é assim, olha, quer ser independente, tenha pensamentos independentes. Não viaje em onda. Porque no fundo, o que a gente quer é ser feliz. Né? Muito feliz. Com filho, sem filho, com a forma de família que quiser. Homem com homem, mulher com mulher, duas mulheres, dois homens, o que for, não importa. O conceito de família é você que define. Né? Assim como o conceito de espiritualidade, como o seu conceito de felicidade na vida. Entende? Então esse foi o Pensa. Meu nome é Fernando Worker. E é o que eu sempre digo, não precisa concordar comigo. Precisa apenas pensar de forma independente. Sem medo de opinar. Okay? Estejam todos com o coração bem em paz, principalmente nesse momento que a Terra atravessa. Um grande abraço a todos.